Ok, pessoal, é uma satisfação, mais uma oportunidade através do site www.academiadebombeiros.com.br, onde o ensino à distância semipresencial para bombeiros está bem mais perto do que você imagina. Então hoje a gente dá prosseguimento aí no curso. O assunto de hoje é táticas de combate a incêndio com a técnica de ventilação. Além disso, a gente vai abordar, além desse assunto, a gente vai falar sobre salvamento em desabamento, em soterramento, tá? Noções básicas aí de salvamento nessas situações, além também de formas de escoramento de estruturas também para evitar aí a iminência de uma evolução dentro da emergência, ok? Então, para que a gente atinja aí, a compreensão desse assunto, a gente vai seguir alguns objetivos. Então a gente vai traçar alguns objetivos, que é definir os princípios da ventilação, as vantagens e os efeitos da ventilação, conhecer os riscos imediatos e as precauções a serem tomadas na execução da ventilação, conhecer, executar a ventilação natural, a forma que pode ser realizado esse tipo de ventilação, descrever o risco de uma explosão ambiental, o backdraft. A gente já comentou na aula de combate a incêndio, aqui a gente só vai dar uma ênfase a uma das formas de se evitar a ocorrência de um backdraft. E o que fazer numa situação desta, Saber remover as clarabóias, abrir alçapões e outros, então a gente vai comentar sobre isso. Os dispositivos no telhado, executar ventilação usando exaustores e jatos d'água. Tá? Então também é uma das formas de se realizar a ventilação através do uso dos exaustores e de jatos d'água. Conhecer a ventilação horizontal e vertical. Então são as formas aí de ventilação que pode ser utilizado no ambiente, ok? Então, até reforçando aqui com relação a dúvidas, favor aí, é importantíssimo o aluno anotar, nas suas anotações à parte, e enviar para a gente via e-mail ou postar no fórum na área do curso do site. Ok? Que a gente vai estar respondendo aí prontamente qualquer dúvida. Esta aula pode ser acompanhada aí na apostila a partir da página 69 do módulo 2 de prevenção e combate a incêndio. Tá? É importante também estar assistindo a aula com a apostila. E lógico, uma vantagem aí de poder assistir a aula em vídeo é que você pode dar pause a qualquer momento, pode parar a aula, fazer a consulta, fazer essas anotações, e aí essa facilidade acaba contribuindo para uma melhor compreensão do assunto em pauta. Tá, ok? Então a introdução. A ventilação aplicada no combate a incêndio é a remoção e dispersão sistemática de fumaça, gases e vapores quentes de um local confinado, proporcionando a troca dos produtos da combustão por ar fresco, facilitando assim a ação dos bombeiros no ambiente sinistrado. Neste manual, chamaremos de produto da combustão a fumaça, os gases e os vapores quentes. Então, a troca dos produtos, da fumaça, dos gases e vapores de um ambiente, a troca desses produtos por ar fresco é justamente o assunto que a gente aborda aqui relacionado às técnicas de como fazer essa troca, que a gente chama então essa troca de ventilação. Então, e quais são os tipos de ventilação?
é a ventilação natural e a ventilação forçada, ou seja, são duas, né? A ventilação natural, a definição é o emprego do fluxo normal do ar com o fim de ventilar o ambiente, sendo também empregado o princípio da convecção com, né, o objetivo de realizar essa ventilação. Quando a gente fala da convecção, né, lembra lá das 3 formas de transmissão de calor: convecção através das massas de ar quente, e a ventilação consiste em trabalhar com essas massas de ar quente. Okay? Como exemplo, citam-se a abertura de portas, janelas, paredes, então essas aberturas normais, né, da edificação, as portas e as janelas, e as paredes em situações extremas, bem como a abertura de clarabóias e telhados. Né? Inclusive a gente tem um vídeo aqui ilustrativo, até por uma recente tragédia, né, que ocorreu em Santa Maria, onde houve até a tentativa aqui de quebra de parede. Pode perceber aqui, através da fumaça, né, que o ambiente possuía grande quantidade de produtos derivantes aí, né, derivados do fogo, tá, do incêndio ali, da combustão. Tá? Então, mais recentemente, inclusive aqui, né, nesse vídeo que a gente vê aqui, né, a tentativa maior, tá? A tentativa maior estava ligada mais à saída das pessoas, né? Porque eles ouviam voz aqui, gritaria, né? E eles tentaram fazer essa abertura porque as pessoas se concentraram nessa região da boate, né? Então, instintivamente, né, eles tentaram quebrar essas paredes para facilitar a saída dessas pessoas. Porém, a parede com bastante resistência, né? Mas aqui o mais importante para a gente nesse assunto é que indiretamente, né, eles estavam realizando uma ventilação natural, como essa que a gente está comentando, né? Então tem as duas, a natural e a forçada. Então a natural, né, empregando o princípio aí da convecção, né, trabalhando aí com essas massas de ar quente, onde o objetivo se torna ventilar o local, o ambiente em questão. Como exemplo, citam-se as aberturas de portas, janelas e paredes, que nesse caso que a gente mostrou, bem como a abertura de clarabóias e telhados também, né? Inclusive temos também aqui um vídeo, né, que ilustra bem a técnica do bombeiro americano, né, que ele, durante um incêndio, um dos componentes, ou parte dos componentes aí da equipe, né, realizam técnicas de ventilação, né, então acaba sendo uma técnica, né, porém com risco. Então tem um exemplo aqui no vídeo que está sendo mostrado, né, os bombeiros aqui realizando essa ventilação. Lógico que acaba ocorrendo aqui um incidente, né, que podemos reparar, né, o que acontece com o bombeiro. Então, devido justamente ao risco, né, que envolve essa técnica, onde o bombeiro fica na parte superior da edificação e tentando fazer aberturas para propiciar essa ventilação natural. Então, né, não é uma técnica recomendada. Então a gente vê aqui na foto também, né, o bombeiro trabalhando em cima da edificação, com aberturas aqui, né, a abertura aqui de uma clarabóia. Tá? A gente fala uma técnica não recomendada, tá? Ou melhor, né, reformulando aí, ela é recomendada, porém tem que ser realizada com segurança, usando aí cabo, né, cabo guia. Tá? Então a gente fala, o cabo guia é um cabo que é colocado na cintura do bombeiro, tá? E esse cabo ele fica né, preso a um lugar, em um determinado ponto, preferencialmente aí no ponto de concentração da equipe,
para quê? No caso, né, de uma queda ou coisa do tipo, né, é importante ele também ficar ancorado, que aí o bombeiro ele acaba ficando preso por esse cabo, né? Então a gente fala esse uso desse cabo guia é uma técnica, né, usual para entradas em espaços confinados e também é aplicável, tá, para essas técnicas de ventilação onde o bombeiro tenha que fazer aberturas, né, em telhados, ok? Tá, então a gente falou a definição da ventilação natural e agora a definição de ventilação forçada, né? É utilizada para retirar produtos da combustão de ambientes em que não é possível estabelecer o fluxo natural de ar. Tá? Então, essa retirada desses produtos, como fumaça, gases, né, e vapores, do ambiente, ok? Ou seja, né, onde as janelas, portas, né, paredes, clarabóias, telhados, não sejam, acaba sendo uma técnica, né, que pode ali ser eficiente, fazer com que a ventilação seja eficiente, tá? Então aí, né, acaba tendo-se a opção aí do uso da técnica de ventilação forçada. Forçada por quê? Porque há necessidade do uso de um equipamento específico para realizar essa ventilação forçada. Neste caso, força-se a renovação do ar através da utilização de equipamentos e outros métodos. Ok? Então a gente vai falar alguns métodos aí que pode ser usado e equipamentos. Ainda com relação à edificação e à ação dos bombeiros, pode-se dividir a ventilação em horizontal e vertical. Então também uma outra forma aí de se realizar essa ventilação, né, seria o trabalho com a ventilação horizontal e vertical. Tá? Então aqui uma técnica de ventilação horizontal, né, por exemplo, através da entrada de ar fresco por uma janela, e esse ar fresco acaba empurrando, tá, a fumaça para outra janela aberta no ambiente. Então a técnica horizontal. E a vertical, né, é através de fosso, né? Normalmente é utilizado o fosso do elevador ou de escadas, tá? Que acaba contribuindo para essa ventilação vertical. Okay? Claro que é importante, né, que nos pavimentos as portas estejam fechadas, né, onde acaba direcionando a fumaça, os gases, né, e vapores para somente um ponto, ok? Tá. Agora a gente fala um pouquinho sobre a fumaça em si, né? A fumaça acompanha as formas mais comuns de combustão e é diferenciada pela natureza da substância em queima, né? Então essa fumaça ela vai estar variando de acordo com a substância que está sendo consumida. Tá? Na análise da situação, o bombeiro deve observar a fumaça, levando em consideração, então é importante que o bombeiro analise o volume dessa fumaça, a direção que ela está tomando, tá? E a sua cor, sua coloração. Por quê? Coloração, porque indica, né, qual é a substância ali envolvida nessa queima. Tá? O bombeiro deve observar o volume da fumaça, procurando definir a área e a quantidade de material que está queimando, que a gente chama também de carga de incêndio. Né? Então é esse poder calorífico, né, do material incendiado. Também deve observar a direção da fumaça com o propósito de manter-se em segurança. Né? Então a primeira importância aí de se observar a direção é manter a segurança tanto dele como da equipe, como outras pessoas envolvidas e possíveis vítimas, né? Fora do caminho dos produtos, né, da combustão. Então manter,
né, evitar com que as pessoas fiquem no caminho dessa combustão, ok? E para que as aberturas a serem feitas aproveitem o fluxo natural da fumaça. Então, a importância também de saber a direção que a fumaça está tomando para naquele caminho tentar facilitar a saída dessa fumaça, né, utilizando aí a técnica da ventilação natural. Okay? A cor da fumaça pode indicar o material que está queimando, o que auxilia na segurança do bombeiro. A coloração, então, é importante, né? Para indicar qual substância é queimada e o risco em cima dessa substância, né? Contribuindo aí para a segurança de todos, tanto do bombeiro, dos envolvidos, da equipe, e na definição, né, do agente extintor ou técnica a ser aplicada. Então, além disso, né, através da cor, você conseguindo saber qual a substância que está sendo consumida, a adoção, né, acaba facilitando a adoção do agente extintor eficiente, tá, nessa combustão, nessa extinção, né, vamos dizer assim, tá, ok? No combate ao incêndio. Ok? Então, por exemplo, aqui, com relação à coloração, né, a madeira, papel ou tecido, a fumaça, ela varia entre cinza e marrom. Tá? Então, a variação dessa coloração para o material combustível, aí, madeira, papel ou tecido, ela vai estar variando entre cinza e marrom. O óleo vegetal, já a coloração é marrom, né? Fica uma cor escura. Os derivados de petróleo já é uma cor, né, uma fumaça negra. Então a gente, um exemplo aí, queima de pneu, né? A cor predominante aí é a cor preta, é uma cor que chama bastante atenção, e aí conclui-se que o material combustível envolvido é um derivado de petróleo. Os gases, a cor já permanece um azulado incolor, né? Aquele azulado transparente, mais claro, né? Ok? Agora a gente fala sobre as vantagens de realização da ventilação. Né? Então, os grandes objetivos de uma guarnição de bombeiro são atingir o local sinistrado no menor tempo possível. Então, um dos grandes objetivos, né, da equipe de bombeiro chegar o quanto antes no local de sinistro, né, resgatar as vítimas presas, ok? Localizar os focos de incêndio, aplicar os agentes extintores adequados àquele tipo de incêndio, a classe de incêndio, e minimizar os danos causados pelo fogo. Então, né, em poucas palavras aqui, a gente resumiu o objetivo do bombeiro dentro de uma emergência. Ok? Né, pela água e pelos produtos da combustão. Durante o combate, a ventilação é um auxílio imprescindível na execução desses objetivos. Então, a ventilação uma das principais técnicas ali a contribuir nesse combate. Tá? Quando para auxiliar no controle de incêndio é feita a ventilação adequada, uma série de vantagens são obtidas, tais como visualização do foco, seria uma das vantagens, né? Dentro de um incêndio, grande quantidade de fumaça acaba atrapalhando a localização dos focos, o atendimento da ocorrência, tá? Então essa visualização, né, seria um benefício quando conseguido ali a técnica de ventilação. A retirada do calor, quando se trabalha com a fumaça, também acaba conseguindo trabalhar com a temperatura do ambiente, e a retirada dos produtos tóxicos da combustão. Então a ventilação contribui para a retirada desses produtos tóxicos, consequentemente
diminuindo o risco para todos os ocupantes ali, né? Todos os envolvidos, tanto os bombeiros como as vítimas envolvidas, ok? Então, um exemplo, visualização do foco, a ventilação adequada retira do ambiente os produtos da combustão que impedem a visualização. A retirada do calor, a ventilação adequada retira os produtos da combustão que são os responsáveis pela propagação do calor, através da convecção. Então, já esse segundo item, quando você consegue trabalhar com a retirada do calor, você consegue diminuir, tá, até o efeito aí da reação química em cadeia. Né? Não sei se vocês lembram aí a primeira aula que a gente comentou que na reação em cadeia ali, quanto mais tiver um elemento, mais tem o outro, mais consegue-se a reação em cadeia. Né? A partir do momento que você consegue cortar ou diminuir um dos elementos, você consegue evitar a reação em cadeia. Então é justamente aqui, quando você trabalha com o calor, você consegue diminuir a temperatura e, consequentemente, tá, evitar aí a evolução da combustão, ok? Então, um desses métodos aí da retirada do calor seria através, né, o trabalho ali com a convecção, que é uma das formas de transmissão desse calor. Eliminando com isso grande quantidade do calor do ambiente. Tá? Então, essa seria uma segunda vantagem, né, na ventilação, a conseguir ali a retirada do calor. A terceira vantagem, quando se consegue uma boa técnica de ventilação, é a retirada dos produtos tóxicos da combustão. A ventilação adequada retira do ambiente os produtos da combustão, que são os responsáveis pela maioria das mortes em incêndio. Né? Então, você diminui o risco, né, e poupa muitas vítimas. Né? Então, um exemplo aí, a gente volta a comentar sobre o ocorrido ali, a tragédia em Santa Maria, que vai ficar marcado aí em muitas mentes né, do nosso país, tá? Aquela tragédia onde a técnica de ventilação poderia ter poupado muitas vítimas. Lógico que antes de tudo, né, já começa pela utilização daquele material que foi utilizado ali na forração do ambiente, com grande produção de substância tóxica durante sua queima, né, mas né, além disso, né, durante já o ocorrido, que aí não teve como se evitar, uma das técnicas que poderia ter facilitado, até porque se a edificação, né, na sua estrutura, né, tivesse também sido pensado, né, em a facilitação em dispositivos ali, né, mais quantidade de janelas, portas, né, clarabóias, né, corredores ali que facilitassem, né, a dispersão de poluentes, poderia ter sido poupada muitas vítimas, ok? Tá, e aqui um exemplo aqui na foto, né, na figura a gente vê aqui, até a gente mostrou o vídeo da técnica do bombeiro americano, né, inclusive a gente é adotável também com segurança, né, porque o bombeiro vai trabalhar em altura. Então tá mostrando aqui na figura, tá, o bombeiro trabalhando para realizar a abertura, né, no telhado da edificação. Consequentemente, né, a gente vê aí com essa técnica você também evitar a ocorrência de um backdraft. Por quê? A gente viu aí no assunto relacionado ao combate a incêndio, quanto a fenômenos, né, que podem ocorrer dentro de uma edificação, a gente viu que as características, né, do ambiente, né, justamente para
para a ocorrência de um backdraft, que é justamente o ambiente pré-backdraft, a gente viu que a característica, né, é bastante calor, fumaça, porém baixa quantidade de oxigênio. Então, se você adota uma técnica de abertura de telhado, né, claro que a gente recomenda também uma abertura, tá, de porta, janela, e muitas vezes, né, de forma simultânea, tá? Que aí você não propicia uma entrada brusca de oxigênio, que nem a gente viu no assunto relacionado ao backdraft, que deve se evitar, né, a entrada de oxigênio brusco, porque consequentemente vai ocorrer uma explosão, né, a chamada explosão, denominado aí o fenômeno backdraft. Ok? Então é isso, né? Agora a gente fala sobre problemas da ventilação inadequada, né? Então, inclusive a gente está vendo na foto aqui, tá? Uma das formas de combate a incêndio direto, a gente comentou aí em um dos assuntos de combate a incêndio, as formas de ataque direto e indireto, né? Então aqui está mostrando, né, o bombeiro fazendo um combate a incêndio direto nas chamas, né? O indireto seria o trabalho com os contaminantes, tá ok? Então, os problemas da ventilação inadequada, entende-se por ventilação inadequada os procedimentos que contrariam os métodos descritos neste material, né? Então, aqui a gente fala sobre os procedimentos, as técnicas aqui de ventilação. Então, os problemas de ventilação é quando não são seguidos o que a gente está comentando aqui de ventilação natural e ventilação forçada. A ventilação inadequada em um local em sinistro ocasiona uma série de desvantagens, tais como, então, a ventilação inadequada acaba contribuindo para o grande volume de fumaça com elevação de temperatura. Então, grande quantidade de fumaça e um calor extremamente elevado, que proporciona a propagação mais rápida do incêndio. Porque acaba refletindo, né, o calor, e esse calor, né, acaba contribuindo para a reação química em cadeia, né, justamente contribuindo aí para o consumo do material combustível existente no ambiente, ok? E, consequentemente, o seu aumento de velocidade na combustão. Tá? Outra desvantagem, né, na ventilação, quando a ventilação é realizada inadequadamente, ou a ventilação do ambiente é inadequado, também dificulta o controle da situação, justamente por essa aceleração na queima, a aceleração do incêndio dificulta o seu controle. Também, né, outra desvantagem são os problemas na execução das operações de salvamento e combate a incêndio. Um dos motivos aí, né, que acaba sendo um problema é a dificuldade na visualização e, consequentemente, dificuldade de localização de ocupantes no ambiente. Aumento dos riscos de explosão ambiental, né? Então, aí o risco da ocorrência aí do backdraft, grande concentração de fumaça, né? Poucas chamas, né? Chamas em determinados pontos do ambiente, né? E baixa quantidade de oxigênio, possibilitando a ocorrência de uma explosão ambiental em virtude do maior volume de fumaça e a alta temperatura. Outra desvantagem seriam os danos produzidos pela ação do calor, da fumaça e do emprego de água. Tá, ok? Então, outros danos aí que possam, que acaba se tornando uma desvantagem quando a existência de uma ventilação inadequada no ambiente. Ok? A ventilação natural horizontal, né,
A maneira correta de realização dessa ventilação deve-se fazer, né, ventilação natural horizontal em uma edificação, né, usar duas aberturas em desnível. Tá? Quando a gente fala essas aberturas, né, em ventilação natural horizontal, a gente fala sobre uma abertura, tá, onde, se você tem aqui fazer a abertura desse ambiente, seria mais ou menos dessa forma aqui, né? Você tem uma abertura mais baixa e a outra mais elevada. Por quê? Contribui a facilitar a entrada do ar fresco, tá? Por essa entrada mais baixa, e em outro ponto, a saída da fumaça, dos gases ali vapores, porque a gente já viu na definição que as massas de ar quente, né, ela tende a se acumular na parte de cima ou de baixo da edificação? Na parte de cima, né? As massas de ar quente entra lá na teoria do balão, né? O balão sobe justamente porque massa de ar quente tende a subir, né? Então essa facilidade aqui na saída, tá, da fumaça, ela só vai ocorrer desde que a abertura para a saída dela seja compreendida na parte superior, tá, de uma das paredes, enquanto a outra abertura permanece na parte inferior, próximo ao solo. Tá? Aqui a gente está mostrando nessa foto aqui a abertura de uma porta, né? Então essa porta está contribuindo para a troca de ar fresco, né? Com a fumaça, e a fumaça vai estar saindo pela janela, tá? Claro que aqui nesse caso aqui nada vai impedir também que saia um pouco de fumaça por essa porta, pela parte superior, mas vai estar, nesse caso aqui, de qualquer jeito, vai estar contribuindo para essa troca de ar fresco no ambiente. Ok? Então, duas aberturas em desnível, em paredes opostas, isto é, uma o mais alto possível e a outra o mais baixo possível. As aberturas devem estar dispostas conforme a direção do vento. Então é importante também, quando realizar essas aberturas, né, a observação aí com relação à direção do vento. Ok? A abertura mais baixa, né, será para a entrada de ar fresco e limpo, e a abertura mais alta será para a saída dos produtos da combustão, como a gente já comentou. Agora, a ventilação natural vertical. Então, a ventilação natural vertical, esse tipo de ventilação está baseado no princípio da convecção. Né? Então, trabalhar, né, diretamente justamente com o princípio aí da saída das massas de ar quente né, em meio vertical, em sentido vertical. Primeiramente, deve ser feita abertura natural, né, no teto, ok? Para permitir que os produtos da combustão sigam seu caminho natural. Então, é aquela técnica que a gente falou, né, a técnica do bombeiro americano. Para permitir que os produtos da combustão sigam seu caminho natural, subindo perpendicularmente ao foco de incêndio. Outra abertura deve ser feita para permitir a entrada do ar fresco no ambiente. Tá? Então, essa troca, né, essa abertura no telhado, ela também tem que, ela só é completa quando realizada uma outra abertura, né, em outra parte desse ambiente. Uma porta é a abertura ideal, por exemplo. Tá? Então, além da abertura do telhado, uma porta, uma janela da edificação pode ser utilizada. Tá? Pois pode ser aberta parcialmente, permitindo que o ar fresco entre no ambiente, porém, não em quantidade suficiente para provocar uma explosão ambiental. Tá? Então, a abertura dessa porta, dessa janela, ela tem que ser realizada ao mesmo tempo que a abertura no
telhado. A entrada do ar poderá ser controlada conforme a necessidade, né? Então, esse controle da entrada de ar, né, ela pode ser controlada, é importante que ela seja controlada, até porque ela pode aumentar a combustão, né? A gente sabe que com o aumento da quantidade de oxigênio vai acelerar o incêndio, ok? A localização da abertura. Para êxito da operação, o bombeiro deverá fazer a abertura de saída dos produtos da combustão, levando em conta os seguintes aspectos. Okay? Então, tem alguns aspectos aí que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, o ponto mais alto do telhado seria uma das considerações aí para a abertura, tá? Isso vai fazer a diferença no êxito da operação. Os produtos da combustão, por estarem quentes, tendem a tomar as camadas mais elevadas do teto. Portanto, é nesses locais que o bombeiro deve fazer as aberturas. Então, né, se tiver um teto mais baixo e um mais alto, né, e parte mais alta, essa abertura é importante que seja realizada no teto mais alto, ok? O local do fogo também é uma das características. Não adianta, né, tá pegando fogo próximo à janela e você fazer uma abertura no teto, né, próximo à porta. Por quê? Vai dificultar a saída desses gases, né? Então é importante que se o foco do incêndio está em determinado ponto, que a abertura do telhado seja o mais próximo possível desse foco. Okay? Então a abertura deve ser feita sobre o fogo para melhorar o fluxo dos produtos da combustão e aquecer o mínimo possível prováveis combustíveis, né? Então também seria uma das dos cuidados aí, né? A importância seria a grande importância, a grande importância, né, da abertura aí fazer uma abertura no telhado próximo ao foco do incêndio também seria evitar com que a rota ali, o caminho dessas massas de ar quente, né, diminua o máximo possível, né, evitando que entre em contato com outros materiais combustíveis do ambiente com o risco de superaquecê-los, ok? Também um dos aspectos aí para a realização dessa abertura seria edificações próximas, né? Então o bombeiro deve estar atento para instalações que serão atingidas pelo fluxo dos produtos da combustão, o qual é uma fonte de calor e poderá originar novos incêndios. Então é importante também a observação nessas aberturas, o risco para outras edificações, né, em torno aí da edificação incendiada. Tá? A extensão do fogo também seria um dos aspectos, né? O volume do fogo e a quantidade dos produtos da combustão determinarão as dimensões da abertura a ser realizada, né? Então também tem que tomar cuidado com grandes aberturas, né? Ela, porém, nunca deve ter menos que 1 metro quadrado. Então, pelo menos aí 1 metro de extensão é o recomendável para essas aberturas, ok? Obstrução, né? O bombeiro deve analisar as dificuldades que terá para retirar os obstáculos, né, ao fluxo natural dos produtos da combustão. Muitas vezes, em decorrência deste fator, fica inviável fazer a abertura. Nesses casos, deve-se efetuar ventilação forçada. Então, aí para esses casos, quando essas aberturas são difíceis, justamente pelo tipo de material, né, ou obstáculos ali encontrados ali na realização dessa abertura. Okay? E a direção do vento. Também um dos aspectos para a realização dessas aberturas, né? O bombeiro deve estar alerta à direção do vento para que não seja apanhado pelo fluxo dos produtos da combustão. Para tanto, deve trabalhar com o vento pelas costas, né? Então é importante sempre, né, nesse trabalho da ventilação, também o trabalho com o vento, tá? O vento que esteja contra ele, né? Estando o vento ali contra ele, é o vento
que joga os gases para a sua retaguarda, as suas costas, ok? Aí o procedimento para abertura em telhados. Então, para fazer a abertura no telhado, né, não é simples. Tem alguns cuidados aí, né, que devem ser observados, ok? Então, por exemplo, verificar a estabilidade do telhado é importante, se ele suporta o peso ali para a realização da abertura. Os telhados empenados indicam a iminência de desabamento e a impossibilidade da abertura. Então, quando o telhado já com uma certa envergadura, né, está indicando que ele já está sensível, né, está indicando que ele está sensível ao calor do incêndio e quanto ao risco de desabamento. Okay? Conduzir a escada de gancho para o telhado, encaixando o gancho na cumieira, tá? Nesse caso aqui, vou até mostrar só uma foto aqui para ilustrar, né? Quando a colocação da escada, é importante que essa escada, né, ela tendo gancho, ela seja encaixada na cumieira, né? A gente pode chamar até de uma coluna de madeira, ou melhor, uma viga de madeira, né? Então, nessa cumieira encaixada a escada para melhor a realização do procedimento ali de abertura para a técnica de ventilação. Se for o caso, todo o deslocamento do bombeiro que fará a abertura deve ser feito sobre os degraus e banzos da escada. Né? Aqui é só reforçando, tá? Os degraus aqui, banzos, né? Os banzos é justamente essa parte horizontal, né? Cada degrau da escada, tá ok? Tá? Um outro bombeiro conduz uma linha de mangueira para o telhado que será usada para a proteção do que faz a abertura, né? Então tem que ter uma mangueira de segurança para proteção caso o fogo, né, se propague naquele local, ok? Jogar pouca água através de jatos sobre o telhado a fim de verificar onde ocorre maior evaporação e neste local efetuar a abertura de ventilação. Né? Então é importante, né, uma técnica aí, o uso, né, ao jogar água em pequena quantidade, verificando a evaporação dessa água, tá? Dá para saber qual o ponto mais quente ou o ponto mais em menor temperatura. Então tentar fazer a abertura nesse ponto de menor temperatura. Posicionar-se no telhado conforme a direção do vento. Tá? Então é importante nessa situação aqui, é importante estar posicionado a favor do vento, porque ele não vai empurrar fumaça, gases tóxicos dali, né, em sua direção, na direção do bombeiro. Retirar as telhas com as mãos ou com o croque, se não for possível cortá-las com o motoabrasivo, né, as telhas de metal ou de amianto, né, maior dificuldade para a utilização do moto abrasivo, tá? Ou com o machado, né? Para executar o corte com o machado, o bombeiro deve proceder da seguinte forma: localizar os suportes das telhas, batendo nelas com o machado. O som oco significa ausência do suporte. Marcar as dimensões da abertura, riscando o telhado com a ponta do machado, cortar as telhas a partir do suporte em direção ao vazio, nunca cortar os suportes, pois isso pode comprometer a segurança do telhado. Tá? Cortar com batidas curtas, se necessitar erguer mais o machado para golpe mais potente, tomar cuidado para que o machado não atinja colegas, obstáculos ou especialmente a rede elétrica. Então, ao se trabalhar com o machado, é importante tomar cuidado, ok? A ventilação forçada, né? Agora a gente fala da ventilação forçada. Em alguns locais o bombeiro não encontra condições de realizar a ventilação natural porque não há fluxo de ar. Este é insuficiente para ventilar o ambiente, né? Ou existem também obstruções difíceis de remover.
ok? Como lajes, etc. Nesses ambientes, a necessidade da execução de ventilação forçada, que se realiza através de exaustores ou jatos d'água. Então, né, nesses ambientes, na dificuldade de realização de ventilação natural, acaba só sendo possível a utilização da ventilação forçada com o uso de um exaustor ou até jato d'água. Então, a gente vai reforçar aqui, tá, com relação à técnica. Então, por exemplo, o jato d'água como exaustor, para que se obtenha o máximo em efetividade na ventilação, né, é o mínimo em danos e gastos desnecessários de água. Tá? Então essa seria uma das técnicas. A outra técnica seria o uso de exaustor elétrico. Exaustor é apropriado para locais onde há somente uma abertura. Deve ser usado da seguinte maneira, né? Uma abertura. Então o exaustor elétrico, né, vai ser o uso aí de exaustor, né? Você vai jogar justamente numa parte, né, totalmente contrária à saída ali da edificação, tá? A saída de gás da edificação. Então, só um exemplo aqui para ilustrar, né, nessa edificação, você vai tentar jogar o exaustor elétrico, né, justamente no ponto anterior à saída, antes do foco ali, do incêndio, da origem ali dos gases, né? E aí você vai conseguir fazer uma ventilação forçada, empurrando essa fumaça, esses gases ou vapores para a saída, para a única saída ali existente para o nosso caso aí, para o nosso exemplo, ok? Tá? Então, conforme o nosso exemplo aqui, onde há somente uma abertura. A outra técnica também que pode ser utilizada através do uso de jato d'água, né, como a gente já falou, então, né, de modo que se obtenha o máximo de efetividade de ventilação e o mínimo em danos e gastos necessários de água. Então, claro, né, o objetivo sempre é conseguir essa ventilação com o menor uso, né, o mínimo possível, o uso menor que seja de água. Né? A utilização do jato chuveiro como exaustor depende de avaliação de como, onde e quando o jato será aplicado. Tá? Um jato chuveiro dirigido através da abertura de portas ou janelas arrasta consigo grandes quantidades de calor e fumaça. Então a gente está vendo aqui na imagem, né, o bombeiro fazendo um combate aqui com linha de dentro para fora. Então essa é uma técnica de ventilação forçada, até porque, né, o esguicho ali, com a pressão da água, essa saída de água, faz um deslocamento de ar do ambiente, e esse deslocamento de ar, quando empurrado para fora, traz a compensação por uma pressão interna, né? Esse deslocamento acaba gerando uma pressão interna e contribuindo para o deslocamento dessa fumaça de dentro para fora, né? Facilitando aí a saída dessa fumaça, desses gases aí. Ok? E, claro, né, você consegue uma ventilação com a saída dessa fumaça e a redução, né, simultânea aí de grandes quantidades de calor. Então, comparado com exaustores elétricos, este método tem provado ser de 2 a 4 vezes mais eficiente, dependendo do tipo, tamanho, ângulo de abertura e da localização do esguicho. Com esguicho regulável na posição 60 graus, né, cobrindo de 85% a 90% da abertura, são obtidos resultados excelentes na ventilação. Então, né, a técnica que a gente está mostrando aqui de pelo menos 60 graus, né, cobrindo aí, em média, aí 90% da abertura, consegue-se, né, um resultado excelente. O esguicho deve estar afastado cerca de 50 centímetros da abertura. Então, né, a média aí 2 réguas aí de 30 centímetros, né, afastado aí da abertura. No caso, uma janela de 1,20 por 1,20. Aberturas maiores permitem mais ventilação, sendo assim, uma porta, por ser maior, será mais benéfica que uma janela. Então, se a ventilação ela for realizada em uma porta, será mais eficiente do que quando realizada em uma janela.
Tá? Então aqui mostra o resultado lá fora dessa ventilação, né, no meio externo. Ok? Então, ó, qualquer que seja o tamanho da abertura, ângulos maiores que 60 graus não devem ser utilizados, porque aumentam o ângulo do jato, aumentará a perda de energia, portanto, não deve ser efetuada a cobertura pela regulagem do esguicho, mas sim manter a regulagem e variar a distância do esguicho para a abertura, cuidando para que o jato sempre cubra 85 a 90% da área. Então essa é a técnica, né, de ventilação forçada. Então o ângulo de 60 graus, né, reforçando aí, né, então 60 graus, né, como o VR é regulável, você consegue fechar jogando um jato mais contínuo, ou em jato chuveiro em ângulo de conforme sua regulagem, 45, 60, né, que nem foi comentado, em ângulo maior não é recomendado, pois a eficiência da ventilação né, acaba se perdendo essa eficiência, ok? Que mais que a gente pode falar? Né? Portanto, não deve ser efetuada a cobertura pela regulagem do esguicho, mas sim manter a regulagem e variar a distância. Né? E, importante, manter pelo menos 90% da área. Existem duas pequenas desvantagens no uso do jato chuveiro na ventilação. Quais seriam essas duas desvantagens? Pode haver aumento nos danos produzidos pela água na edificação. Então, ao usar essa água pode aumentar os danos, né? E um gasto adicional de água nessa operação de ventilação, né? Ou seja, né, você está realizando ali um combate indireto, né? Você não está jogando diretamente no foco do incêndio ali, consequentemente um consumo de água que poderia estar sendo usado ali no combate direto. Então, acaba sendo um gasto adicional durante o combate. Ok? Então, claro que se possuir ali um meio de uso de exaustor elétrico, né, seria mais recomendável pelo consumo da água que acaba ocorrendo. Okay? Na técnica de ventilação com água. Os cuidados, né? Agora os cuidados. As ações de ventilação têm várias vantagens, porém, se não forem executadas com cuidado, poderão causar maiores prejuízos. Ao se executar operações de ventilação em um local sinistrado, o bombeiro deve tomar os seguintes cuidados. Sempre que possível, utilizar a ventilação natural, as aberturas de portas, janelas, né? Como a gente comentou, estar equipado com aparelho de respiração autônoma, capa, capacete e botas, então o EPI completo e além da proteção respiratória, estar amarrado a um cabo guia, então a gente comentou sobre isso, como segurança, e sempre dispor de um meio de fuga do ambiente, também sempre observar ali a existência de uma rota de escape, em caso de emergência, realizar uma abertura grande em lugar de várias pequenas, tá? Então, dar preferência ali a realizar abertura em maior tamanho do que as menores. Executar aberturas em telhados com vento soprando pelas costas, então é importante enfatizar isso. Né? Então, sempre contra o vento, ok? Visando a segurança. Tá? Então, na realização dessas aberturas, ok? Verificar se a construção suporta o peso dos equipamentos e dos bombeiros. Então, a importância, né, de observar quanto ao peso, se o telhado suporta o peso ali dos equipamentos e dos bombeiros em si. Analisar onde serão as aberturas, evitando que o fluxo dos produtos da combustão atinjam outras edificações. Então, aquela observação de analisar, né, o caminho do calor ali gerado pela fumaça, né, pelos vapores e gases ali, ok? E além disso, providenciar que a guarnição que faz a ventilação esteja bem coordenada com a equipe de extinção de incêndio.
Então essa técnica de ventilação vai ser realizada por parte da equipe, onde essa equipe tem que estar coordenada, né, tem que coordenar ali o trabalho com a equipe de combate a incêndio, ok? Até porque vai ser utilizada ali uma linha de segurança, uma linha de proteção para esses bombeiros que realizarão a técnica de ventilação, ok? Tá, então com relação às técnicas de ventilação é isso, a gente comentou aí, né, onde a gente falou os princípios da ventilação, falamos sobre as vantagens e os efeitos da ventilação, os riscos imediatos e as precauções a serem tomadas, falamos sobre a ventilação natural, o risco de uma explosão ambiental, né, com risco aí do fenômeno backdraft, sobre a necessidade aí da ventilação natural através de clarabóias, né, alçapões, os dispositivos no telhado, né, aberturas em telhado, a ventilação usando exaustores e jatos d'água e a ventilação horizontal e vertical que é possível como técnica aí. Ok? Então, continuando, né, agora a gente fala sobre então agora a gente fala sobre salvamento e desabamento, noções básicas em salvamento, alguns cuidados, né? Então, desabamento são ocorrências que se caracterizam pelo colapso de estruturas edificadas pelo homem, né? O desabamento de uma estrutura pode ser previsto pelo surgimento de algumas anormalidades, como aparecimento súbito de fissuras e rachaduras, bem como pela sua progressão rápida, perda de sustentação do alicerce, né, e vergamento de vigas e colunas. Se medidas preventivas não forem tomadas, a estrutura poderá ruir de uma só. Então esse assunto aqui, né, antes de a gente mergulhar no assunto, né, pode ser acompanhado na apostila, né, a partir da página 61, ok? Então, né, dando continuidade aqui, essas anormalidades com risco de desabamento, né, ocorre com o aparecimento súbito de fissuras e rachaduras, né, onde pode ocorrer uma progressão, né, e muitas vezes essa progressão pode ser rápida, e aí a perda de sustentação do alicerce, as vigas, né, que podem ficar envergadas, e até mesmo a coluna, ok? Colunas em geral. No atendimento desse tipo de ocorrência, cortar a corrente elétrica e fechar os registros de gás e água para evitar acidentes, se existir gás no ambiente, fazer a ventilação. Então a gente acabou de comentar, né, o assunto de ventilação, mas antes disso o procedimento seria corte da energia elétrica da edificação, né, e o fechamento de registros de gás e de água dessa edificação. Tá? Os desabamentos de vítimas, né, os desabamentos sem vítimas, né, nos desabamentos que não fizerem vítimas, o bombeiro trabalhará sem emergência, resgatando apenas, né, materiais. Se possível, isolará o local e fará escoramento a fim de estabilizar a estrutura, derrubando a parte de alvenaria que não puder ser estabilizada. Então, né, partes aí em madeira, em madeiramento, derrubar, né, para que não haja um risco, desde que também não seja possível a realização do escoramento, que a gente vai falar mais adiante. Okay? Desabamento com vítimas, aí o cuidado já muda, né? Enquanto sem vítima não tem muito cuidado, né? Só a realização do escoramento e a derrubagem de alvenarias quando não dá impossibilidade desse escoramento, né? Porém, quando há vítima, os cuidados ele muda, né?
acaba alterando aí todo o cenário da emergência. Neste tipo de desabamento, o bombeiro deverá agir rapidamente a fim de retirar as vítimas com vida. Diversos serviços devem ser executados simultaneamente, sob comando para agilizar a operação. Alguns deles, né, alguns procedimentos aí do atendimento ao desabamento com vítima. A primeira coisa, isolar o local, né, impedindo aí o acesso de pessoas não ligadas ao serviço, até para não atrapalhar a realização do trabalho, tá, ok? Bem como também não está diretamente ligado a um risco que possa evoluir. Retirar primeiramente as vítimas que estão visíveis. Então as primeiras vítimas ali visíveis devem ser retiradas do local, fazer o escoramento ou retirar partes da edificação que oferecem perigo de queda. O escoramento de emergência feito pelo bombeiro é chamado de temporário, visa evitar mais desabamentos e não recolocar a estrutura na posição original. Né? Então esse tipo de escoramento é chamado de escoramento de emergência ou temporário. Parar os serviços de vez em quando para escutar pedidos de socorro. Então, na necessidade aí de localização de vítimas, né, a importância da realização, né, de um silenciamento no ambiente momentaneamente para tentar escutar qualquer solicitação de socorro. Ao localizar uma vítima coberta por escombros, limpar rapidamente as vias aéreas. Então a prioridade é a limpeza das vias aéreas, tanto a boca como o nariz, desobstruindo-as e liberando o tórax, né, para que possa respirar por si mesma. Caso a vítima não respire, proceder a RCP. Tá? Então a reanimação cardiopulmonar aí, dentro dessa necessidade, quando a vítima não respirar. Remover o entulho para fora da área de desabamento, preferencialmente para local mais baixo. Tá? Então, claro, né, sempre numa região mais baixa para evitar que esse entulho role, né, e venha a atingir ali novamente o local da emergência. A remoção de entulhos é basicamente manual. O uso de retroescavadeiras é indicado quando a situação necessitar, né, os guinchos e outros equipamentos só poderá ser feito por determinação do comandante da operação. Então, né, poderá ser realizado desde que o comandante ali perceba a necessidade. Ou um dos últimos recursos. Prosseguir na remoção dos escombros até encontrar todas as vítimas. Esse trabalho é um trabalho moroso, né, e só termina quando a certeza de que foram retiradas todas as vítimas. Iluminar o local se necessário, utilizando holofotes e geradores. Acionar apoio se necessário, tanto externo, companhias de luz, de água, policiamento ostensivo, né, para facilitar o isolamento da área, né, o controle de trânsito do local, né, empresa aí, né, fornecedora de gás, né, quanto interno, outras viaturas do Corpo de Bombeiro, outras viaturas de apoio dentro da necessidade, fiscalizar o escoramento, as escavações, o uso de EPI de toda a equipe envolvida, após realizar o salvamento de vítimas, retirar os objetos que não foram danificados. Então ali a proteção de salvados, né, que a gente comentou em combate a incêndio, então deve ser realizado também para essa situação, não só dentro de um incêndio, para o caso de soterramento ou desabamento, ok? Iniciando a proteção de salvados, nunca realizar esse serviço se o local não estiver seguro. As partes em equilíbrio delicado que irão fornecer riscos futuros devem ser derrubados. Então essas partes mais sensíveis com risco de desabamento devem já ser derrubados antes do seu desabamento natural, né? A equipe de bombeiros só sai do local quando não houver mais nenhuma possibilidade de risco, ok?
Aí os tipos de desabamentos que encontrados. Então, desabamento parcial lateral ocorre quando uma das laterais da edificação e as vigas, o teto ou o piso ficam sustentados apenas por uma das laterais, formando um ângulo reto. Então, esse é o desabamento parcial. O peso sobre a parede pode provocar novo desabamento. Então, ainda esse desabamento parcial traz um risco elevado, portanto, cuidado com esse tipo de desabamento, ok? Também há o tipo de desabamento em camadas, ocorre quando todas as paredes de sustentação das vigas, do teto ou do piso cedem e a estrutura cai em camadas. Nesse tipo de desabamento é mais difícil encontrar sobreviventes, porque são formados poucos vãos. Então é um tipo de desabamento mais difícil na realização de um salvamento, justamente porque cobre de maneira uniforme toda a edificação ali, ok? Envolvida. O desabamento em V ocorre quando a viga, o teto ou o piso cede na sua parte central, ficando suas extremidades sustentadas pelas paredes laterais. Então também é um tipo de risco. Então também pode ser considerado um desabamento parcial, porém em V, porque uma da viga ali cede somente na sua parte central. Okay? Aí a gente entra com as situações de escoramento. Então a gente falou lá parcial, o total em camadas, e o em V, o parcial em V. Para esses casos em V e o parcial, tá? O escoramento, que é o nosso próximo assunto, se torna importante. Ok? Então, o escoramento de uma parede, de um teto ou de um estuque dependerá muito do que restou da construção, pois tudo está em equilíbrio e qualquer deslocamento poderá fazer o restante da alvenaria cair. Tá? Então, por isso da importância aí da realização do escoramento. O escoramento é normalmente realizado com os materiais de construção encontrados no local de ocorrência. Okay? Para fazer um escoramento é preciso conhecer seus principais componentes. Então, por exemplo, a escora é uma viga de madeira ou metal, cujo comprimento máximo é de 30 vezes a sua menor espessura. Tá? Então, aqui são alguns materiais que podem ser utilizados contra a escora, soleira, cunha. Isso aqui é um assunto que a gente não vai detalhar tanto, não vamos até nem cobrar tanta definição com relação a isso. É importante somente conhecer a existência desses materiais que são feitos em alvenaria. Então, por exemplo, o cunha ajuda no escoramento, a soleira, que é uma placa usada na extremidade de uma escora para diminuir o peso ou pressão no solo, ok? Mas aí lembrar que a madeira para escoramento não deve conter nós ou rachaduras, ou seja, a madeira ela não pode estar comprometida. As madeiras duras são mais resistentes, mas apresentam o inconveniente de o corte ser mais difícil. Então é importante trabalhar com madeira que facilite também o seu corte, justamente para na hora que for tiradas as medidas ali e a realização de corte, não dificulte a operação de escoramento. As madeiras verdes são menos resistentes que as secas. Também é recomendado que a sua equipe possua já essas madeiras previamente preparadas para uma situação de atendimento de desabamento, ok? Ao realizar o escoramento, deve-se observar o local a ser escorado, observar o material disponível, verificar os pontos de apoio, verificar o alinhamento das escoras em relação ao local a ser escorado. Tá? Então essas são as observações. Ao executar essa operação, cortar as escoras um pouco menores para permitir a colocação das cunhas, usar sempre as escoras aos pares. Tá? A gente vai mostrar alguns desenhos mais à frente, onde dá para ter uma noção do que seria uma cunha, que seria uma madeira pontiaguda que facilite ali, tipo um calçamento, um material que pode contribuir para o calçamento, então do escoramento.
escoramento de parede, fazer uma contra-escora, tá? Colocando uma tábua na parte superior da parede que ameace a ruir. Tá? Então essa contra-escora, né, seria um escoramento contrário ao ponto onde será escorado. Ok? Apoiá-la com duas escoras, uma em cada extremidade da tábua, fazer uma soleira contra a tábua, fincar duas cunhas. Tá? Então, essa parte de escoramento a gente vai comentar aqui através das figuras. Escoramento de tetos e vigas, fazer uma contra-escora colocando uma tábua no teto ou na viga, apoiá-las em duas escoras, uma em cada extremidade da tábua, fazer soleira. Tá? Isso aqui vai de acordo com cada situação, tá? Mas aí aqui, ó, o exemplo da foto que a gente falou. Então a escora, ó, é 30 vezes a sua menor espessura. Então tem aqui as medidas aqui. Então enquanto a sua espessura seja ali de 10 centímetros, ok? Que é retangular, 10 centímetros, então 30 vezes vai ser o que? Correspondente a 300 centímetros, seria o que? 300, que seria 3 metros, né? Então, há uma escora de 3 metros de comprimento com a sua espessura de 10 centímetros, ok? Isso a largura de 15. Então, essa seria uma forma de você fazer uma escora. Por que é utilizada essa regra aqui? Para garantir, tá? Suportar o peso para o qual ali vai garantir ali ela não envergar ou ela não romper durante o escoramento. Então, uma regra, né, seria justamente essa: a espessura, se são a 10 centímetros da menor espessura, né, ela sendo retangular, a maior vai ser 15, a menor vai ser 10. Então, quer dizer que o seu comprimento tem que ser 30 vezes essa menor espessura, que corresponde então a 300 centímetros, ou seja, nesse exemplo que a gente está colocando, né, corresponde a 3 metros de comprimento. Se fosse aqui, né, 20 centímetros a menor espessura, né, 30 vezes 20 vai dar o dobro, então seria então quer dizer que essa madeira, então, seu comprimento sendo 20 centímetros da menor espessura, o seu comprimento então acabará sendo de 6 metros, ok? Ou seja, né, se você precisa, né, de um comprimento maior, você precisa de uma espessura proporcional. O comprimento máximo da cunha é 6 vezes a sua menor espessura, né? Então também uma outra regra aqui, né? Se a menor espessura é 6 centímetros, quer dizer que o seu comprimento tem que ser 6 vezes essa menor espessura. Então, se aqui a menor espessura é 6 centímetros, 6 vezes 6, 36, o seu comprimento será de 36 centímetros. Então, uma regra também para garantir a sua resistência no escoramento. A contra-escora sempre deverá ser utilizada para que haja a distribuição do peso. Então, a contra-escora que a gente estava falando lá em cima tem aqui, né? Aqui a escora, ok? A escora que a gente falou que tem que ser 30 vezes a espessura menor, e a contra-escora, tá? Que ela seria uma escora também, só que ela no sentido, tá? Horizontal, ok? Soleira é essa base, ok? Observações: tábuas deverão ser usadas para distribuir o peso na boca de poços ou valas que possuem terrenos instáveis. Tá? Então essas tábuas, né, em terrenos estáveis, terrenos de terra, terrenos úmidos, né, deve ser utilizado tábuas para estabilizar, né, esse terreno. O trabalho do bombeiro sobre as tábuas evita o desbarrancamento. Então, justamente o uso de tábuas garante aí o risco, né? Evita-se o risco de desbarrancamento dessas áreas. Exemplos de escoramento. Então, aqui temos alguns exemplos mais melhor em desenho, né, mais ilustrativos aí do que a descrição que a gente estava lendo mais acima, né, onde acaba sendo um pouco mais difícil a compreensão. Então, aqui, né, um exemplo aqui de escoramento de
de paredes, né, utilizando as escoras, contra-escora, né, para garantir aí essa segurança. Então tem aqui as contra-escoras, aqui as escoras também de uma outra forma, então essas escora em V ou essas escoras, né, em sentido horizontal, ok? Terrenos arenosos e lodosos, tá? Então outros exemplos aí de escoras, em poços, tá? Escoras aí, né, em diversas direções, né, para garantir ou não desabamento. Em paredes também a escora, né, com a utilização de contra-escoras e cunhas, né, vão ser usadas nesse escoramento de paredes dessa forma. Tá? E agora a gente entra falando sobre o salvamento em soterramento. Né? O soterramento é a movimentação de terra, areia ou material similar que cubra, né, total ou parcialmente uma pessoa ou animal. Então, os salvamentos em soterramentos, temos exemplos aí de alguns anos anteriores. Teve o exemplo lá do metrô, o metrô de São Paulo, uma das linhas, quando de sua construção houve o desabamento. Se vocês lembram, né, teve carros que foram soterrados e pessoas que estavam no local no momento do acidente, ok? O soterramento não costuma formar vãos com ar. Por este motivo, o bombeiro deve trabalhar o mais rapidamente possível, pois as vítimas morrerão rapidamente por não poderem respirar. Então, é uma situação mais crítica, é um atendimento, né, mais crítico para situações de soterramento. O comportamento do bombeiro no atendimento a esse tipo de ocorrência é semelhante ao adotado no desabamento. Tá? Então, o comportamento vai ser semelhante. Para atender a essa ocorrência, o bombeiro deve executar diversos serviços simultaneamente, sempre sob comando. São eles: isolar o local, né? Então um procedimento semelhante aí ao desabamento, retirar as vítimas visíveis, fazer o escoramento de emergência, ao localizar a vítima, limpar suas vias aéreas obstruindo-as, liberando o tórax, né, para que possa respirar, remova a terra para fora da área de soterramento, preferencialmente para o nível mais baixo, né, para evitar aí o deslizamento dessa terra, remover a terra com pads, né, de escota ou com as mãos. Qualquer outro tipo de equipamento só poderá ser usado por determinação do comandante, né? Então o comandante vai definir quais equipamentos e iluminar o local se necessário. Se a vítima estiver sob tábuas ou paredes, ventilar o local como no desabamento. Cuidado ao retirar esse obstáculo, pois grande quantidade de terra pode vir a cair sobre a vítima. Às vezes é preferível fazer um túnel sob esses obstáculos, né? Então a retirada, né, deve ser evitada, tá? E preferencialmente a realização de um túnel abaixo desses obstáculos. Estancar o vazamento de água ou gás que porventura exista, realizando escoamento ou ventilação do local. Nas escavações com mais de 1,5 m de profundidade, os taludes devem ser escorados, salvo quando sua inclinação tornar desnecessário tal providência. Tá? Então, nas escavações com mais de 1,5 m de profundidade, né, os taludes devem ser escorados. Então, seriam as paredes, né, dessas escavações, tá? Salvo quando sua inclinação tornar desnecessário tal providência. Então, isso aí vai de acordo aí com a inclinação. Quanto mais inclinado, mais escoramento, né? Tá, ok? Quanto mais reto, menor necessidade. Claro, vai de acordo com o terreno ali envolvido, ok? Então, praticamente é isso, tá? Que a gente tinha para comentar. Tá? Então a gente falou aí sobre as técnicas de ventilação, tá? Os procedimentos aí para salvamento
em desabamento, soterramento, algumas formas aí de escoramento, ok? Com isso a gente conseguimos aí atingir o nosso objetivo, ok? E na próxima oportunidade a gente agradece aí pela colaboração, né, compreensão, e até a próxima oportunidade. Até breve. Obrigado.